Uou, uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Funcionando? Tudo funcionando. Vamos ver. Estamos ao vivo. Chegando, pessoal chegando. Deixa eu ficar mais pra cá, que da outra vez eu fiquei muito pro outro lado. Estamos ao vivo, para quem chegou, para quem já chegou, 7h30. Vamos esperar mais um pouco, chegar para ver se mais algumas pessoas vão entrar aí. Domingo, vamos ver se as pessoas entram na live de domingo. Boa noite. Quem tá aí já? Vitor. Davi entrou. Vou esperar mais um pouquinho, gente. Mais gente chegando. Boa noite, gente. Tudo certo aí? Boa noite, Vitor. Tudo certo, cara? Tudo bem? No domingo de vocês? Esperar só mais um pouquinho, gente. Rafael, boa noite. Davi, boa noite. Boa noite. Para quem já entrou, esperar só mais um pouquinho. Boa noite, boa noite. Eia, entrando. Agora eu vou acompanhar os comentários direito aqui, hein? 6 pilares do planejamento de processo. Eu coloquei 6 pilares no Stories, eu não lembro se eu coloquei 5 ou 6. São 6 pilares do planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, fundamentais. Fundamentais são 6, eu coloquei 5 pilares. 6 pilares fundamentais. Desenvolvimento do planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Vou esperar mais um pouquinho. Então vamos lá, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite para todos aí. Bom. Espero que vocês tenham passado um ótimo domingo aí. O áudio tá bom, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tudo funcionando. Imagem tá boa. Áudio bom. Vocês estão ouvindo bem aí? Dá um joinha aí se vocês estiverem ouvindo. Ok, tá tudo certo. Aqui aparece que tá tudo certo. Coloque um comentário aí, então. Tudo bem? Escreve nos comentários. Boa, Vitor. Obrigado, hein? Seguindo então, gente, 6 pilares do planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Espero a contribuição de quem está online aí no domingo à noite, quem reservou uma horinha aí para participar, para entender o que são esses 6 pilares, que eu vou falar aqui. Alisson entrando aí na live também. Então, a Leia deu um joinha, ótimo, chegou aqui agora. Deve ter um delay aí entre o comentário e a minha fala, mas seguindo, 6 pilares do planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, e eu sempre conecto todas as. Na verdade, eu conecto planejamento de produção, planejamento de materiais
planejamento de estoques e planejamento de demanda. Essas 4 áreas, elas rodam o tempo todo juntas. Então, os 6 pilares que eu vou trazer aqui, eles funcionam para estas 4 áreas o tempo todo e tem conexão com as 4 áreas. E vocês vão perceber que são pilares aqui hoje que não são totalmente técnicos. Não são totalmente técnicos. E não é uma live técnica hoje. Eu não vou falar de temas técnicos aqui com profundidade. E o objetivo é alinhar esses 6 pilares, porque com isso a parte técnica fica fácil. Se isso começa a funcionar bem, se os 6 pilares estão alinhados, se todos os profissionais que trabalham com essas áreas têm um entendimento claro dos 6 pilares, se eles estão alinhados, se estão claros, tudo flui muito melhor. Tudo, tudo, tudo. E aí eu sempre falo flui melhor para o profissional e flui melhor para a empresa também, porque se a pessoa tem um olhar para esses 6 pilares e trabalha com base nisso, com certeza a empresa ganha muito com isso. Certeza absoluta, tá? Absoluta, não tenha dúvida disso. E esses 6 pilares, eles sustentam tudo no planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, sustentam solução de problemas, sustentam entrega de resultados, sustentam relacionamento entre pessoas, sustentam praticamente tudo nestas áreas. E quais são esses 6 pilares, né? O que tem nesses 6 pilares que é importante conhecer? Eu vou falar de cada um deles, vou entrar em detalhes aqui, e aí eu espero que vocês também participem aí dos comentários, falando sobre alguma coisa relacionada a algum pilar que eu vou falar aqui, alguma coisa que vocês estão vivendo relacionada a algum desses pilares. Boa noite, o Alex entrou aí também. Então é o seguinte, o primeiro pilar destas áreas é dependência. Por que eu falo de dependência? Planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda e planejamento de estoques, que são as 4 áreas aqui, são áreas que dependem o tempo todo de outras áreas. O tempo todo. Eu vou pegar especificamente aqui o planejamento de produção. Pensa que você está no centro da operação e você depende da produção, você vai depender do RH, vai depender do time de processos, vai depender do time de qualidade, vai depender do recebimento, vai depender do time de expedição para faturar do time de expedição e time de faturamento para faturar algum produto, vai depender do time de estoque, depende de todas as áreas, depende do time de finanças, depende de todas as áreas da empresa, porque o planejamento de produção ele não produz nada. É uma área intermediária que está ali responsável por processar os dados e tomar decisões baseadas nestes dados. Mas não é uma área que produz nada, está o tempo todo dependendo das outras áreas e não consegue seguir adiante sem essa dependência. E por que é importante falar sobre isso? É muito importante ter clara essa dependência dentro da sua cabeça. E a partir do momento que você tem clara essa dependência, você começa a se relacionar com as outras áreas de um jeito completamente diferente. Porque você depende. E dado que você depende, você tem várias coisas que você precisa trabalhar para que essa dependência funcione melhor. Primeiro ponto, relacionamento com as outras áreas. É fundamental você ter o entendimento de que o seu relacionamento precisa fluir bem com todas as áreas. Com o time de estoque, com o time de processos, time de produção, time de qualidade, com o time de manutenção, com todas as áreas. Você tem que ter um relacionamento muito bom porque você depende dessas áreas. E se você coloca isso em mente, que você depende, você muda completamente a forma de lidar com as outras áreas. Então, primeiro ponto, o relacionamento. Segundo ponto é o apoio. E por que eu estou falando sobre apoio? Vou dar um exemplo aqui para você entender quando eu falo sobre apoio. Pense que você tem algum problema de estoque, diferença de estoque, e o time de estoques não está conseguindo trabalhar isso da forma correta. Você tem duas opções aqui. Ou você critica e fica convivendo com esse problema. Então você critica, fala que o estoque está diferente o tempo todo, que não funciona, que isso não tem solução, que esse problema ninguém resolve. Então essa é a primeira opção. Segunda opção é, dado que você sabe que você depende, você encontra uma solução e ajuda aquela área a resolver aquele problema.
E se você vai com uma postura de quem depende da solução daquele problema, que eu estou dando o exemplo do estoque, você muda completamente a sua forma de resolver o problema. E o resultado, ele é completamente diferente também. Então eu vou fechar esse primeiro pilar, depois eu vou voltar em cada um deles. Entenda que você depende das outras áreas. Esse é o primeiro pilar. Você depende de várias áreas. E dado que você depende, não adianta ficar reclamando do problema, reclamando de algum problema que não tem solução e não buscar solução junto com a outra área. Eu vou me estender um pouco na dependência aqui, porque eu lembrei de um outro ponto. Falei de estoques. Aí eu vou trazer um outro exemplo aqui. Pensa que você depende, por exemplo, da produtividade de um equipamento, ok? Então, você depende da fábrica gerar volume de produção ali para você. E se a fábrica está vivendo algum problema, tem alguma dificuldade na eficiência da produção, de novo, igual eu falei do estoque, você tem duas opções. Ou você fica reclamando de que existe uma ineficiência, que a fábrica não consegue produzir o volume que você precisa, essa é uma opção. Ou você, com a mentalidade de quem depende da outra área, você senta junto com a fábrica e busca uma solução junto. Mas se você vai com a mentalidade de cobrança, você não resolve o problema. Você não resolve. E planejamento de produção está no centro. Você precisa ir com a mentalidade de dependência. E se você depende, você é o primeiro interessado na solução daquele problema. Eu trouxe dois problemas aqui: diferença de estoque e produtividade baixa de um equipamento. Você é o primeiro interessado, é o principal interessado. E claro que não é porque você está interessado na solução do problema, não é isso. A empresa é a principal interessada na solução desses dois problemas. Mas dado que você está no centro, que você participa da relação com várias áreas, você precisa apoiar essas áreas na solução desses problemas. E aí eu vou repetir aqui. Se você vai com uma mentalidade diferente da mentalidade de quem depende da outra área, você vai atacar e o problema não vai ser resolvido. Você tem que ir com a mentalidade de quem depende da solução daquele problema. Esse é o primeiro pilar aqui. Fundamental, você não consegue resolver os problemas sem essa mentalidade. Entenda isso, você não resolve. Não resolve. E talvez você já tenha vivido alguma coisa na sua vida e no seu cotidiano que, se você entende e percebe que você depende de uma outra pessoa, a sua postura é outra, é completamente diferente. E o ser humano, lê com os olhos, né, e processa com o cérebro a sua intenção. E se a sua intenção é ajudar na solução do problema, porque você entende que você depende daquela solução, você com certeza resolve muitos problemas. E por que é importante ter essa mentalidade? Porque você está no centro da empresa. Planejamento de produção, eu vou falar só o planejamento de produção, tá? Planejamento de materiais está colado ali, mas só o planejamento de produção. Talvez seja a área que se relaciona com o maior número de áreas dentro de uma empresa. Nem o RH tem esse nível de contato, tá? Esta frequência de contato, esse calor de contato. É o planejamento de produção. Então, o pensamento, a mentalidade de dependência vai mudar completamente o seu resultado. Eu vou fechar o primeiro pilar, eu vou entrar no segundo, mas deixa eu pegar o comentário do Vitor aqui, ó. Interessante, por mais que o PPCP seja um setor que depende de uma boa qualidade da gestão dos outros setores, é mais cobrado sobre os resultados, mas entra na boa comunicação com as áreas. É exatamente isso, Vitor. Quem vai ser cobrado pelo resultado vai ser o planejamento de produção. Porque é o planejamento de produção que está como responsável pelo prazo de entrega, responsável por pelo estoque, pela disponibilidade do produto no estoque, responsável pelo atraso, responsável por tudo o que acontece. E é a área que tem contato com o time comercial, com o time de vendas, com o time de manutenção, com vários times dentro da empresa. Então, com finanças, dependendo do porte da empresa, o contato com o time de finanças é constante ali. Porque uma coisa que o planejamento de produção muda completamente o resultado da empresa. Então, primeiro pilar, dependência, é exatamente isso. Vitor que comentou aí, muito bom. Eu vou falar do segundo pilar, tá? O segundo, esse é muito crítico.
que é método, tá? Método. E planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda, estoque, são áreas muito carentes de metodologia, mas muito carentes, muito carentes. Eu vou pegar um livro aqui, só um minuto. Só para vocês entenderem, eu não ia trazer isso aqui, mas eu vou, porque eu tô falando de metodologia, e nem aqui, ó. Ué, o microfone caiu aqui. Peraí, deixa eu ajeitar o microfone. Foi. Nem no livro da. Isso aqui é o livro da. É um dos livros da Apex, tá? A Apex é a principal instituição global que fala sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoques, tudo que envolve supply planning, tá? Planejamento de recursos. E nem no livro da Apex você encontra metodologia. Você não encontra. Você encontra uma teoria com muita profundidade, muita qualidade, muito detalhe. Encontra praticamente tudo relacionado a planejamento de produção, planejamento de recursos, tudo. Desde o estratégico até o sequenciamento da produção lá na ponta, a gestão de operações. Você encontra tudo. Mas você não encontra método. E planejamento de produção precisa, materiais, demanda, abastecimento, precisa de método. É método que vai te fazer entregar resultado. Principalmente numa área que, de novo, tá em contato com várias outras. Se você não tem método, você começa a ir para o caminho errado. Então é fundamental que você tenha algo estruturado. Se você for olhar para os principais, aí eu vou dar um salto aqui, depois eu volto pro ponto do método, só para você entender o que eu estou falando. Se você for olhar para os principais softwares de planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda e abastecimento, eles têm uma metodologia para estruturar os dados e dar visibilidade nos dados. Existe uma metodologia por trás disso. Só que eles pecam na metodologia de implementação e de execução, eu vou misturar duas palavras aqui que elas não se misturam, mas vocês vão entender que mesmo com metodologia você precisa ter um nível de personalização da sua operação. E quando você pega esses grandes softwares, eles não conseguem fazer isso. Então você tem que misturar as duas coisas. Eu dei essa volta para voltar aqui em metodologia para deixar claro para você que se você não consegue organizar os seus dados de forma com metodologia, organizar os seus pedidos de compra, organizar os seus pedidos de venda, requisições de compra, ter os horizontes ali de planejamento redondos, ter uma estrutura, uma granularidade de planejamento bem alinhada, ter metodologia para você poder acompanhar através de listas o que está acontecendo com a entrada dos produtos, com todas as saídas dos materiais ou saídas dos produtos. Se você não tem metodologia para fazer análise de capacidade, tanto de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e se você não faz isso de forma estruturada e com metodologia, você começa a ter um monte de problema. Porque, de novo, é uma área que tem contato com várias outras. E se não tem nosso software. Ó, o Rafael falando aí. É, esse software da indústria têxtil, né, o Rafael? Consegue uma parte para a indústria têxtil. Mas consegue organizar a parte operacional com certeza, o Rafael. Isso com certeza, não tenha dúvida. A indústria têxtil é extremamente complexa. Eu tive a oportunidade de olhar o software aí junto. O Rafael me apresentou a parte do software e realmente tem uma capacidade enorme de controle da parte operacional. Mas aí não chega em metodologia. Metodologia consegue conectar tanto o que você está fazendo hoje com as decisões, conectar as decisões de hoje com o resultado de daqui a 6 meses, 12 meses. É metodologia que faz isso funcionar bem. E se você está numa área que tem contato com várias outras, que precisa responder um monte de pergunta o tempo todo, e você não tem metodologia para que você faça isso de forma estruturada, o dia vai te engolir e você não vai ter tempo para fazer as coisas. E eu falo isso por experiência própria, tá? A partir do momento que eu coloquei metodologia no meu histórico, e eu já falei isso em outros vídeos, graças a Deus, eu tive um mentor lá no começo da minha carreira, 22 anos atrás, que tinha, que tinha uma metodologia quase pronta. Então ele me ensinou a fazer o planejamento de produção com metodologia. E o que acontecia?
aí eu vou te falar um fato, tá? Com metodologia, parece até brincadeira o que eu vou falar, mas era isso que acontecia. Com metodologia, eu literalmente eu trabalhava no planejamento de produção 2 horas, 3 horas por dia. E o resto do dia eu estava ocioso, porque tinha metodologia. A partir do momento que você coloca a metodologia para rodar, você elimina atraso, você tem resposta para praticamente todas as perguntas, você tem clareza, os dados estão redondos, os dados estão atualizados o tempo todo, você tem estoque redondo, lista técnica redonda, os roteiros redondos, tudo funciona muito bem, as áreas entendem o que está acontecendo. Você consegue responder todas as perguntas. E quem já trabalha com planejamento de produção sabe que o tempo todo você tem que responder pergunta, o tempo todo. Ah, e o pedido tal? E eu tô negociando com esse cliente aqui. Qual seria o prazo de entrega se eu recebesse o pedido? Ah, a máquina tal quebrou, o que eu faço? Ou, o material tal vai atrasar, vai ter impacto na produção, não vai? Você está o tempo todo respondendo perguntas. Se você não tem metodologia estruturada, o dia te engole. E aí você vive um estresse maluco. Maluco. Eu já entrei em operação também que não tinha metodologia estruturada, não tinha a metodologia implementada, e até o momento que você coloca a metodologia para funcionar, é um caos. Eu já vivi esse caos, essa loucura. Loucura. E você só resolve essa loucura com metodologia, porque a partir do momento que você tem metodologia, você tem um passo a passo, sabe? Eu preciso fazer isso, depois isso. Aí você tem um passo a passo de implementação, ok? Da metodologia. Então, eu implemento isso, depois isso, depois isso, depois isso. E ao longo de um período eu vou ter a minha operação pronta. E aí eu vou voltar a um ponto, tá? Você não implementa a metodologia se você não entende o pilar de dependência, que é o primeiro pilar que eu falei. Então você tem um passo a passo da implementação e aí depois você tem um passo a passo de execução. Como você faz o controle? O que você controla primeiro? O que você atualiza primeiro? Como você atualiza? Que tipo de controle você faz para um determinado tipo de operação? Qual outro controle que você faz para outro tipo de operação? Então, só metodologia faz isso. Só metodologia. Deixa eu pegar os comentários aqui. O Igor falando aqui, vi muito isso com implementação de ERP, uma empresa sem metodologia de processo não consegue adaptar o ERP à sua realidade. Exatamente, Igor. E ERP é um problemaço. É ao mesmo tempo uma solução fantástica para uma empresa e um problema. Consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. E pelo seguinte, tá? Agora eu vou abrir um parênteses gigante nesse comentário que você fez, Igor, porque esse ponto é super crítico. ERP, as pessoas precisam colocar na cabeça que ERP é uma ferramenta transacional. Não é uma ferramenta de controle, uma ferramenta transacional. O RP serve para você ter segurança no processamento dos dados. Segurança na hora que você recebe uma nota fiscal, segurança na hora que você faz a expedição de um produto, segurança na hora que você faz o apontamento de uma produção, porque é uma ferramenta transacional. Tudo precisa passar por ela. Então, para isso é fantástico, para você ter segurança, ter qualidade dos dados. Agora, quando você vai para análise, que é uma metodologia, também faz análise. Quando você vai para análise, o ERP não entrega isso para você. Não entrega. Você pode. E aí começam a surgir novas partes dentro de um ERP. O SAP tem vários pedaços que rodam no entorno, inclusive tem uma ferramenta de BI, que eu não lembro o nome aqui agora, mas é Power BI, como se fosse um tablô dentro do SAP para resolver a parte de análise. Então, ERP não é ferramenta de análise. E esse é o maior problema das empresas. Só que no caso do planejamento de produção, materiais e demanda, estoques, existe um preconceito gigantesco. E aí eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Em relação ao preconceito. Vocês já viu uma empresa, um time de finanças em uma empresa, operar sem o Excel? Não existe. Você pode pegar a líder global de qualquer coisa, vai ter alguém de finanças, ela é pilotando Excel, um demonstrativo de resultados, uma projeção de fluxo de caixa, vai ter alguém fazendo e funciona muito bem. Só que aí quando. Porque finanças já entendeu desde sempre que dentro do ERP é impossível processar tudo isso.
É impossível você conseguir deixar tudo isso redondo. E aí tem um time de finanças capaz de fazer isso da forma correta. Time de finanças, time de investimento, enfim, tudo que envolve a parte financeira, o Excel, essas ferramentas de análise, elas são muito bem vistas. Mas quando a gente vai para o planejamento de produção, materiais, demanda e estoques, existe um preconceito enorme em relação a isso, e isso é um erro. Porque são ferramentas de apoio que resolvem a parte de análise. E aí, se você precisa implementar metodologia e dentro da metodologia você tem que fazer análise, você não faz isso dentro de um ERP. Você vai fazer isso fora. E aí, para fazer fora, você tem que fazer fora de forma segura. Eu não vou me estender aqui nesse ponto, mas é fundamental que você entenda o papel de um ERP. Dado que você entendeu o papel de um ERP, aí você pode tomar outras decisões aí no entorno, tá? Deixa eu pegar outro comentário aqui do Rafael falou, pensando sobre a metodologia para implementar da melhor maneira. Ótimo ponto, Rafael. Vitor aqui, ó, a maior dificuldade entre implementação de RP é adaptar todos os colaboradores na qualidade dos dados que você precisa, mas volta na metodologia de processos que deve ter fundamentado. Exatamente, ô Vitor. E aí deixa eu tocar num ponto aqui em relação à metodologia, que é uma outra dor quando a gente vai para metodologia. E quando a gente vai para controle, tá? Controlar dá trabalho, dá muito trabalho. E eu vou fazer um paralelo com a minha última experiência, tá? Eu passei pelo iFood, tocava a operação, era vice-presidente de operações e por mais automação que existia na operação do iFood, tinha muita automação, muito controle, inteligência artificial. E eu estou dando um salto, estou dando um exemplo de uma operação que tem muita tecnologia, para você entender como dá trabalho. Por mais que existisse tudo isso e que funcionava muito bem, todos os dias, literalmente todos os dias, tinha um time enorme, tá? Enorme, um time com mais de 150 pessoas que fazia análise dos resultados do dia anterior ou de um período anterior. E aí fazia análise para tomar decisões e melhorar o resultado. Não dá trabalho e tinha metodologia, né? Mas dá trabalho você executar isso todos os dias, você analisar todos os dias. Então, não acredite que colocar os dados dentro de um ERP, colocar tudo para rodar, isso vai funcionar sozinho. Isso não existe. Você tem que analisar todos os dias. Na maior operação da América Latina, que é o exemplo que eu estou dando aqui, maior operação da América Latina, tinha análise todos os dias. Dá muito trabalho de análise. Muito. Porque aí você analisa, ajusta, aí no dia aí você coloca para rodar. Aí no dia seguinte você vê o resultado daquilo. Ah, melhorou tal coisa, mas piorou outra coisa. Você muda tudo de novo. Coloca para rodar, aí muda uma outra coisa. E você faz isso todos os dias, todos os dias. No caso do planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, é a mesma coisa. E a partir do momento que você tem metodologia, você passa a saber como fazer isso. Ah, então, o que eu analiso hoje? Eu tenho esse dado aqui, esse outro dado aqui, esse outro dado aqui. Vou colocar isso tudo junto e vou analisar dessa forma para tomar essa decisão. E a parte dos dados, eu estou insistindo em metodologia porque é o segundo pilar, tá? Mas a parte dos dados, uma outra coisa que dá trabalho é você precisa dar visibilidade nos dados. Visibilidade. E não dá para você ter uma caixa preta dentro do ERP onde você não vê o que está acontecendo. E aí eu vou dar um exemplo que eu estou vivendo neste momento apoiando uma empresa. Pedidos de compra. O que eu vou falar aqui vai parecer surreal, pelo menos é surreal no meu ponto de vista, mas é aquela brincadeira, né? É raro, mas acontece muito. Um monte de pedido de compra atrasado, um monte. E aí isso fica escondido, entre aspas, dentro do ERP, ninguém olha. Só que a partir do momento que, de forma com metodologia, você constrói uma lista, começa a deixar isso em evidência, conecta um indicador a essa lista. Isso fica claro para todo mundo. Esse dado está visível. É mágica, sabe? O problema resolve. Aí os pedidos começam a estar com as datas atualizadas. Aí o atraso do fornecedor ele diminui. Então isso é metodologia. E aí eu toquei nesse assunto porque. Deixa eu ver quem falou, quem comentou aqui. O Vitor falou sobre
qualidade dos dados. Não é só qualidade dos dados, ô Vitor, é visibilidade dos dados. E se você conecta essas duas coisas, o resultado é completamente diferente. Dados, entre aspas, escondidos dentro do ERP vão te gerar pouco resultado. Dados expostos e abertos, eu não estou falando para você ter um indicador fechado, é uma lista mesmo. Dados abertos vão entregar muito resultado, porque aí isso é metodologia de gestão, tá? Sistema de incentivo. A pessoa vai ficar incomodada a partir do momento que ela começa a ver todos os pedidos atrasados lá, uma lista enorme. Isso incomoda. E aí a solução, ela magicamente ela acontece. Aí você pode pensar, mas isso aí é gestão visual. Eu não estou falando sobre gestão visual, esse nome que você encontra na teoria. Não é, metodologia de gestão de divulgação dos dados para que tudo funcione da melhor forma. Então eu toquei nesse ponto aí, ô Vitor. Deixa eu pegar o comentário do Alexandre aqui. Nós que sabemos que é um problema. Quando estamos nas empresas, não podemos falar que é problema porque soa como negativismo. Esse ponto eu vou te falar, tá? Não e aí entra no ponto da dependência, que é o primeiro pilar que eu falei. É muito difícil. Nossa, eu vou misturar as três coisas, tá? Eu vou misturar dependência com método, com visibilidade dos dados, tá, o Alexandre? E aí tem forma de fazer isso. Porque a partir do momento, quando você encontra a forma certa de expor os dados, é mágico como você não precisa ficar falando sobre um problema. O dado já está mostrando o problema. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você tem alguma máquina que está com baixa produtividade, que tem ali um padrão, um standard, né, um padrão de, sei lá, 1.000 peças por hora, só que ela está rodando com metade, 500 peças por hora. Se você sozinho fica questionando, não resolve o problema. Não resolve. Agora, se você vai com a intenção de resolver, com o olhar do primeiro pilar de dependência, porque você precisa que aquele problema seja resolvido. Então você depende. Primeira coisa que você vai fazer é como eu posso ajudar a melhorar a produtividade desse equipamento. Tem alguma coisa que eu, como responsável pelo planejamento, posso fazer? Primeira coisa, óbvio que você tem que fazer. O segundo ponto é, dado que o problema existe, como eu dou visibilidade para ele sem essa conversa um a um. Essa conversa um a um não resolve, entende? A conversa um a um ela serve para você explicar o problema. É para você falar, eu dependo disso, é isso que está acontecendo. Você está vendo aqui que ao longo dos últimos 10 dias, a produtividade foi muito baixa. Ou, vou falar antes, tá? Nesse caso, senta com a pessoa e fala, vamos acompanhar a produtividade todos os dias? Aí você começa a acompanhar. 1.000, produziu 500. 1.000 de novo, produziu 400. 1.000 era o padrão, produziu 450. Aí você está acompanhando, a pessoa já vai falar, putz, tem um problema mesmo. Então ela já vai estar comprada com o problema. E aí depois você precisa alinhar também, falar, tô com isso está prejudicando esse e esse resultado e está prejudicando essa e essa e essa área, e aí eu preciso sentar para encontrar uma solução. Vamos para uma reunião para alinhar com todos e encontrar uma solução? É muito diferente quando você faz isso dessa forma e não vai para um confronto. O confronto não vai resolver o problema. E aí você só consegue fazer esse tipo de coisa quando você tem o pensamento da dependência. Fundamental você ter isso em mente, pensamento da dependência, metodologia, e aí dentro de metodologia, visibilidade dos dados, como você dá visibilidade. E aí eu vou falar mais um ponto, tá? Não adianta querer resolver todos os problemas de uma vez. Não funciona. Tem que escolher as suas batalhas aí. E aí você só consegue descobrir quais são os problemas mais críticos através de metodologia também. Vou pegar outro ponto do Vitor aqui, ó. Como o planejamento pode suportar a necessidade de inovação e competição das empresas? Bom ponto, Vitor. E, inovação é uma palavra complicada, tá? Porque, nossa, abre um leque de coisas aqui, o Vitor, porque eu vou te falar que 99,9% das empresas que falam que estão fazendo inovação, na verdade elas estão fazendo melhoria contínua igual
a grande parte das empresas. Elas não estão inovando. Tá? 99,9% das empresas. E inovação é algo disruptivo, algo diferente, é um processo de produção novo, é algo completamente diferente. Isso é inovação. Agora, se você muda uma forma de trabalhar que vai aumentar, sei lá, vai reduzir o custo de produção em 5%, ou vai melhorar o prazo de entrega vai reduzir de 15 dias para 12 dias. Isso é melhoria contínua, isso não é inovação. E esse é o grosso das empresas, tá? Então eu não vou falar sobre inovação aqui, Vitor, eu vou falar melhoria contínua. Melhoria contínua é um processo de avaliar os números o tempo todo, escolher o que você quer melhorar e ir trabalhando neles. É isso. Só que é todos os dias, como o exemplo que eu dei antes, análise todos os dias, que é uma grande falha dos profissionais de planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoque. É uma grande falha não analisar todos os dias, não acompanhar todos os dias. É uma falha gigantesca. Então, esse é o caminho. Deixa eu ler os outros atrasos de pedido de compra. O Igor falou aqui. Eu não vou poder entrar nesse ponto, Igor, porque senão eu vou me estender demais. Mas eu vou só falar uma coisa, tá? Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso. Não existe atraso de compra, tá? Se der tempo, eu falo mais sobre isso no final da live aqui, mas não existe atraso de compra. Ah, tem um outro comentário aqui do outro Vitor. Vendem muito um ERP como solucionador da gestão, assim como vendem o MRP, mas precisamos de ferramentas de análise de dados. Exatamente, Vitor. Não existe mágica, não tem ferramenta mágica. Não existe, tá? Não existe. Não existe. Por isso que planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento e estoque são áreas de dados, são áreas de análise. Se você tem os dados redondos, você consegue deixar muita coisa automática. Então você tem que trabalhar os dados, tem que ter processo. E aí depois você entra na fase de analisar e mudar todos os dias, que é um ponto que eu já falei antes. Então eu falei de dois pilares aqui, eu falei de dependência, falei de método. Vou falar do terceiro pilar aqui, que ele entra um pouquinho em independência, mas ele é diferente, que é comportamento. E a parte comportamental é meio clichê falar sobre comportamento, sobre forma de lidar com as pessoas, como que você precisa resolver os problemas do ponto de vista comportamental, mas aqui você precisa entender que, de novo, vou voltar lá no começo da dependência. São áreas que convivem com muitas outras no entorno, mas muitas outras. E você precisa saber que tem um jeito diferente quando você vai falar com o time de finanças, quando você vai falar com o time da fábrica, quando você vai falar com o time comercial, quando você vai falar com o cliente, quando você vai falar com o time de processos, time de manutenção, com RH, com qualidade, com o time de estoque, com expedição. Para cada uma dessas áreas, você tem que ter um comportamento diferente. Isso é exigido do profissional. Aí, se você é aquele profissional agressivo, que bate em todo mundo, isso não vai funcionar. Porque eu vou voltar lá no pilar inicial, dependência. Você depende das outras áreas. Aí as áreas não vão querer trabalhar com você. É meio simples isso, mas a aplicação é muito complexa. Você precisa saber como se comportar com cada uma das áreas, porque você depende de cada uma das áreas. E aí, no segundo pilar, que é método, se você não sabe como se comportar, você não vai conseguir o apoio das outras áreas para colocar uma metodologia em funcionamento. Você precisa das outras áreas para que tudo funcione. Então, comportamento. Não vou me estender muito na parte de comportamento, talvez depois eu volte aqui. Quarto pilar, conhecimento técnico. Eu não vou me aprofundar em técnica aqui, mas eu vou falar do quarto pilar, que é conhecimento técnico. Sem profundidade e conhecimento técnico, você não resolve os problemas mais complexos. Você não resolve. Você não consegue. Não consegue. E aí, metodologia sem técnica não resolve nada. Você começa a ter um monte de dificuldade, um monte de dor. Tudo fica travado aí na sua operação se você não tem técnica para resolver os problemas. E deixa eu dar exemplos aqui para você entender. O mais crítico, tá? Como eu dimensiono um estoque de segurança?
Isso é extremamente crítico. Tem que ter técnica para você fazer isso. E você não encontra. Quando eu falo técnica, não é você saber o que está na teoria. Não é isso. Porque você não vai encontrar na teoria exatamente como você constrói um estoque de segurança. Não vai encontrar. Você vai encontrar uma fórmula com desvio padrão, com fator X. Mas não é essa a fórmula que resolve o estoque de segurança. Não é assim que você constrói. Você tem que ter técnica. Como que você tem técnica? Você constrói uma análise, olha a sua projeção, você quebra os itens ali em grupos, em famílias, você entende a sazonalidade por família, você entende, por exemplo, que se você está fazendo estoque de segurança de materiais, você entende qual o impacto de cada material na operação. Se esse material faltar, eu vou ter um impacto em 100 produtos que são As ali no meu portfólio. Se esse material faltar, eu vou ter impacto em 4 produtos que são Cs, eu posso tomar mais risco. Então tem várias coisas técnicas que você precisa saber quando você está fazendo o dimensionamento do estoque de segurança. Eu tô dando um exemplo, tá, da parte técnica, mas aqui tem uma infinidade. Planejamento de capacidades, a mesma coisa. Como você faz o planejamento de capacidades de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e como você mistura tudo isso para que a decisão que você está tomando hoje não tenha um impacto negativo daqui a 12 meses ou daqui a 6 meses. Isso você resolve com técnica, que é o quarto pilar aqui, conhecimento técnico. Você precisa ter profundidade técnica. E dos 4, eu vou falar dos próximos 2, tá? Mas dos 4, se eu fosse escolher um, metodologia não tem a menor dúvida, porque metodologia vai te dar visibilidade. E aí, dado que você tem visibilidade, você começa a ter segurança para saber de quem você depende, de quem você depende mais, você começa a ter segurança para saber com qual dado você vai conversar com cada uma das áreas. Então, se fosse escolher uma das 4, por enquanto, metodologia. Conhecimento técnico. Tem mais comentários aqui, ó. Capital intelectual nas posições estratégicas. Exatamente, ô Vitor. Exatamente. Exatamente. E tem um problema sério. Acho que eu já falei algumas vezes aqui de problema sério. Mas nestas áreas, porque as empresas não investem no desenvolvimento das pessoas que trabalham. Só empresas maiores, né, acabam investindo, mas no desenvolvimento das pessoas que trabalham com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento e estoques. E são áreas, de novo, são áreas de dados. Você está lidando com uma massa de dados gigantesca. Você tem que saber quanto você vai produzir, quando você vai produzir, por que você vai produzir. Tamanho do lote que você vai fazer, frequência de produção, você tem que saber a produtividade do equipamento, você tem que saber qual material você vai usar, se tem material em estoque, se o material está atrasado ou não está, qual é o estoque de segurança da matéria-prima, você tem que saber uma infinidade de dados para você conseguir tomar decisão. E você só consegue fazer isso com qualidade se você tem metodologia construída de forma inteligente, que é o ponto de capital intelectual que o Vitor falou. Metodologia dá suporte melhora a sua. Vou falar um ponto aqui, mas é fato, tá? Metodologia melhora a sua inteligência, porque você começa a ter visibilidade de tudo que está acontecendo e você começa a tomar decisões melhores. Principalmente nessas áreas que tem muitos dados aí, que precisa lidar com muita coisa. Conhecimento técnico. O outro, quinto pilar, tá? Esse é extremamente crítico, disciplina, e pode parecer trivial, você pode falar disciplina, pode parecer trivial, mas é tudo menos trivial. De novo, planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoques lidam com dados o tempo todo e tudo está mudando o tempo todo. Se você não tem a disciplina de acompanhamento, se você não tem método e disciplina para acompanhar diariamente, para tomar decisões diariamente, você vai conviver com uma infinidade de problemas. Uma infinidade. E aí eu vou voltar na minha experiência de muitos anos atrás, que qual era a disciplina ali? Claro que tinha uma metodologia de suporte, mas qual era a disciplina? E eu vou falar de forma muito simples, mas era exatamente assim que acontecia. A cada 45 dias ou 60 dias, mais ou menos, todo o plano de produção dos próximos
8 ou 12 meses ele era feito, e aí sequenciado, tudo redondo, o plano de materiais era dimensionado, era criado, então a cada mais ou menos ali 45 ou 60 dias, e, e diariamente toda a produção era avaliada. Então, se a produção do dia anterior ela tivesse sido, sei lá, 20% abaixo do previsto, no dia seguinte, imediatamente era avaliado, ficou 20% abaixo, vai ter algum impacto nos próximos dias? Não vai. Vai ter algum impacto para daqui a 6 meses? Não vai. Claro que 20%, se 20% de produção abaixo tiver um impacto daqui a 6 meses, você tem um problema seríssimo, tá? Mas vamos supor que uma máquina ela ficou, um dia rodou 20% abaixo, no outro 30%, no outro 40%, no outro 70%, aí depois 20%, e ela está constantemente operando abaixo. Com disciplina, você consegue identificar um problema com antecedência e resolver esse problema antes que ele vire um buraco gigantesco. E aí, no exemplo dessa operação, a gente identificava o problema com antecedência e a consequência disso, a consequência da disciplina, é que era uma operação sem atraso, uma operação sem falta de material na produção, porque todos os dias tudo era avaliado e corrigido. Avaliado e corrigido, avaliado e corrigido. E aí, quando você começa a empilhar essas pequenas correções, no final do mês você tem um resultado fantástico. Isso você só consegue com disciplina. Não tem outra opção. Só com disciplina, só executando todos os dias uma metodologia. É o único jeito. E aí eu garanto para você que a partir do momento que você sabe como executar alguma coisa e você executa aquilo todos os dias, o resultado é completamente diferente. E resultado muda a sua credibilidade como profissional. A partir do momento que você começou a executar todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, em algum momento o resultado vai aparecer. E junto com o resultado, se você está executando todos os dias com disciplina, você sabe exatamente o que está acontecendo. Então você consegue responder praticamente todas as perguntas que surgem aí relacionadas a planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoques. E se você consegue responder todas as perguntas, se o resultado começa a aparecer, tudo isso baseado em disciplina, você passa a ter muito mais credibilidade como profissional. É completamente diferente. Seu nível profissional ele vai para outro lugar. Com certeza, tá? Não tenho dúvida disso. Quinto pilar, disciplina. Eu vou falar do sexto pilar. No Stories eu coloquei 5 pilares, mas eram 6 pilares. Eu coloquei errado lá. Sexto pilar, extremamente crítico também, todos são críticos. Prestação de contas. Toda decisão que você toma no planejamento de produção, planejamento de materiais, principalmente essas duas áreas, tem algum impacto em outra área. O sequenciamento que você criou aí de produção, ele vai ter impacto na produção. O, o pedido de compra que você gerou aí em cima da hora vai ter impacto ali no time de compras. O sequenciamento de produção, mais uma vez que você criou, pode ter impacto no time de manutenção ou no time de processos, dependendo de alguma troca que você precisa fazer. O dimensionamento de produção que você fez pode ter impacto na produtividade, pode reduzir a produtividade ou aumentar a produtividade do equipamento. Então, tudo que você faz, todas as decisões que você toma, tem algum impacto em outra área. E quando você entende isso, eu falei que você, lá no começo, que você depende, só que ao mesmo tempo você gera um impacto positivo e negativo. Quando você entende isso, quando você começa a trabalhar com este olhar, você entende que você precisa prestar contas das decisões que você está tomando. E o que é prestar contas? É ter os indicadores claros, é trazer as pessoas para que elas tomem decisões junto com você. Eu dei o exemplo do sequenciamento de produção. Por que você não traz o time de fábrica para te apoiar no sequenciamento de produção? Claro que você tem que ter uma ferramenta criada através de metodologia que te dê visibilidade para você conseguir sentar junto com o time de fábrica e falar: ó, eu estou sequenciando desta forma aqui. Este é o sequenciamento de produção.
que você acha? Vai ter impacto? Não vai? Eu mudo aqui, não mudo? Vamos reduzir os setups, reduzir as trocas? O que é possível fazer? Ou com o time de compras a mesma coisa. Eu estou fazendo esse planejamento de compras aqui para os próximos 6 meses. Este é o plano. Ó, consolidei esses fornecedores aqui, esses outros fornecedores eu fiz dessa outra forma, esses materiais que estão importados eu estou fazendo desse jeito aqui. Ó, estes são os indicadores. Essa é a quantidade de pedidos de compra que a gente vai gerar mês a mês. Essa é a quantidade de requisições. Essa é a frequência de recebimento dos materiais. O que você acha? Você está prestando contas. Porque a decisão que você está tomando vai ter impacto na outra área. Ou, por exemplo, planejamento de capacidades. Dimensionamento de capacidades para que você consiga atender a demanda de vendas. Mesma coisa. Mesma coisa. Você fez um dimensionamento. Aí você identifica que você não consegue atender a demanda de vendas durante. Você fez um dimensionamento aí para 12 meses. Aí você identifica que durante 3 meses do ano, para 20 produtos, você não vai conseguir ter capacidade suficiente. Prestar contas. E aí, se você tem metodologia, você consegue prestar contas com antecedência. Então, hoje, você se senta com o time comercial e fala: ó, daqui a 6 meses, a gente vai ter esse problema de capacidade aqui. Ó. Tá faltando esse produto, esse produto, esse produto. O que você acha? O que a gente consegue fazer juntos? Você também, de novo, você está prestando contas. Você não está indo lá no time comercial e falando, vende menos, ó, tá estourando a capacidade aqui, é um absurdo. Não, você vai lá e presta contas. Que você está no meio, você está no meio. Então, sexto pilar, prestação de contas. Deixa eu pegar os comentários aqui. O Vitor, de novo, a dificuldade de implementar uma metodologia está muito ligado com cultura empresarial. Eu vou falar aqui médio, tá, Vitor? De médio para baixo, pelo seguinte. Metodologia pode parecer uma palavra muito glamurosa. Tá? E aqui eu não estou falando que você precisa implementar uma metodologia Lean ou manufatura enxuta. Não é isso. Que isso tem uma mudança cultural gigante. Quando eu falo de metodologia, é como você analisa e como você toma a decisão. E isso não é difícil de implementar. Eu vou dar um exemplo. Pedido de compra aqui que tem cadastro de pedido bagunçado. Pedido de compra. Ou roteiro de produção bagunçado. Ou listas técnicas erradas. Você não precisa mudar a cultura empresarial para você resolver esses problemas. Você tem que sentar junto com a pessoa, explicar que existe um problema, trabalhar através de listas e expor o problema. Entende? Não tem uma grande mudança cultural para que você consiga implementar metodologia de planejamento de produção, planejamento de materiais, abastecimento e demanda. Não tem. Não tem mudança cultural nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nenhuma. Talvez, tá? Talvez. Eu vou falar minha experiência, tá? Passando por várias empresas. Eu enfrentei um problema, tá? Um problema. Que é a cultura de querer trabalhar com MRP. Planejamento de materiais dentro do MRP. Esse problema eu enfrentei e foi difícil. Nesse caso, eu quase fui demitido por enfrentar esse problema. Então, esse problema, estou falando por experiência, talvez você tenha. Se você for implementar um planejamento de materiais que não depende do MRP. Hoje, eu faria de uma forma completamente diferente. Mas na época, eu não tinha maturidade e eu não entendia sobre os pilares do planejamento, que é o que eu falei aqui. Eu não entendia do pilar dependência. Eu não entendi do pilar prestação de contas. Não entendia do pilar comportamento. Não entendia. E aí, consequentemente, eu tomei decisões erradas. Mas se fosse hoje era totalmente possível contornar esse problema, vou colocar entre aspas, cultural. Mas é o único que eu enfrentei. Por que eu estou falando isso? Porque toda empresa, no final das contas, ela quer três coisas: aumento nas vendas, aumento no fluxo de caixa livre e aumento na rentabilidade. Se você está indo com uma solução dividida em pedaços, tá? Fácil de implementar, que vai gerar esse tipo de resultado, não tenha dúvida que você vai conseguir implementar. Não tenha dúvida nenhuma. Só que, de novo, tem que ter a sequência. Não tem como fugir disso.
Vitor aqui de novo, outro Vitor, tem dois Vitor aqui, Vitors aqui hoje. Como conviver com a dependência das outras áreas se elas esticam a corda contra as vantagens competitivas do próprio negócio, inclusive a direção? Eu não entendi esse esticar a corda contra as vantagens competitivas, mas deixa eu falar sobre. Porque você tem de vantagem competitiva, você tem algumas, tá? Não dá para eu falar de várias aqui. Você tem preço, você tem market share, você tem market share entra em domínio de mercado, você tem tipos de cliente, em quais clientes você tá. Não dá para eu falar sobre isso, eu precisaria entender com mais detalhes para responder aí sobre esticar a corda contra as vantagens competitivas do negócio. Se puder comentar com um pouquinho mais, não precisa abrir tudo, mas com um pouquinho mais de detalhe eu ajudo na resposta aí, o Vitor. E aí eu vou voltar, gente, eu vou falar sobre os pilares aqui de novo, vou repassar dependência, método, comportamento, conhecimento técnico, disciplina, prestação de contas. Eu garanto, tá? Garanto para você, por experiência, que se você olha para estes seis pilares, com intenção, com vontade, você com certeza cresce como profissional, não tenha dúvida. Se você anotar esses seis pilares aí agora, dependência, método, disciplina, até eu tô até esquecendo os nomes aqui, ó. Conhecimento técnico, comportamento. Se você coloca esses seis pilares, você anota eles e começa a trabalhar neles todos os dias, eu não tenho dúvida de que você vai crescer e vai se desenvolver como profissional, e ainda mais especificamente em planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento e planejamento de estoques. Não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. Nenhuma, nenhuma, tá? Nenhuma. 56 minutos aqui falando, 56 ou 55. Ver se tem mais alguém com comentários. Quero ouvir de vocês aí, ó. Vitor falou. Só os dois aqui falaram. Os dois Vitors. O Igor também falou. Ah, atraso de pedido de compra que o Igor falou. Falei que eu ia falar no final da live, né, Igor? Não sei nem se você tá aí ainda. Mas vamos lá. Por que eu falo que não existe atraso no pedido de compra? Porque um pedido de compra ele só atrasa se você colocou ele em cima da hora. Ou se você não tem um planejamento claro, sabendo que aquele fornecedor não entrega no prazo prometido. E aí você já trabalha com esse nível de segurança. E aí isso você só consegue a partir do momento que você coloca esses dados e toma decisões com antecedência. Eu já entrei em operação que falava tudo atrasado, os pedidos de compra todos atrasados, o fornecedor não respeita, não consigo otimizar a produção porque não tem matéria-prima. Eu entrei numa operação que o processo produtivo era em batelada. E então tinham vários tamanhos de tambor e o tempo de processamento era o mesmo para um tambor de 100 quilos ou para um tambor de 10 toneladas. Tá? Era o mesmo tempo de processamento. Só que o que acontecia? Em muitos casos, deixa eu mudar a distância aqui que ficou ruim. O tambor de 5 toneladas e o tambor de 1.000 quilos. Em muitos casos, só tinha matéria-prima para compor um tambor de 1.000 quilos. E aí o de 5 toneladas ficava ocioso. Só que o cliente queria 10 toneladas de produto. E aí os tambores menores eles eram utilizados com muito mais frequência, a produção não funcionava e aí não conseguia ter muita produtividade, custo de transformação lá no alto. E qual era a queixa? Atraso de matéria-prima. O que foi feito? Metodologia. Você senta, você olha o histórico dos materiais, analisa, você avalia para quais materiais você vai fazer o planejamento com base no histórico, quais materiais você não vai depender de pedido ou de projeção de vendas, porque o histórico ele tem um nível de estabilidade que você pode confiar nele. E aí você muda todo o seu planejamento de materiais. Nesse caso, 80% dos materiais eram importados ainda. Eles iam para um hub na Europa e aí desse hub eles vinham para o Brasil. Por que ia para um hub na Europa? Porque tinha centenas de fornecedores no mundo todo.
E aí esse hub consolidava e depois vinha para o Brasil. E mudei completamente o planejamento de materiais. Aí o que aconteceu? Parou de faltar material na fábrica, não tinha mais atraso de compra, não tinha. Tá? E 80% dos materiais eram importados. Não tinha atraso, não tinha. E claro que tem toda uma inteligência, né? Como que você consolida o container, como que você agrupa por fornecedor, porque aí você já entrega para o time de compras agrupado. Você não deixa na mão do time de compras para o time de compras tomar a decisão. Porque o que acontece em muitas empresas é, você coloca uma requisição, coloca outra, o time de compras vai acumulando ali as requisições. Porque ele vai esperando juntar uma quantidade por fornecedor. E aí só depois que ele manda para o fornecedor. Depois que ele tem, sei lá, 10 materiais de um determinado fornecedor. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que ter toda a inteligência no planejamento de materiais para que você consiga executar isso de um jeito mais redondo. Então, nesse caso dessa operação, a gente começou a utilizar os tambores maiores com muito mais frequência, a produtividade ficou muito alta, 2 meses seguidos de recorde de produção. Então, mudou completamente. E a justificativa era: tá tudo atrasado. Fornecedor atrasa, material importado, não dá para confiar. Não, não é assim. Eu tô dando um exemplo, tá? Passei por outro que era praticamente a mesma coisa. Mesma confusão. Só que nesse outro caso tinha um extremo ainda, porque por um lado faltava material, por outro tinha muito descarte de material. Muito descarte. Porque sobrava material no estoque. Vou pegar os últimos 2 comentários aqui para depois fechar. A gente bateu 1 hora aqui. Depois, o Vitor falando, depois fazer um vídeo quais as melhores estratégias de gerenciamento de estoque, compra programada, estoque mínimo, etc. Faço, Vitor, isso vai ter em detalhes dentro do método LBP, porque isso varia de uma operação para outra, de um processo para outro. Você tem que ver com muito detalhe como você define frequência de produção, frequência de compra. Isso varia, mas posso fazer alguma coisa mais resumida. E a Bruna falando aqui, e outro sobre o abismo entre o planejamento e os resultados da produção e manufatura. Ó, esse ponto também é polêmico, igual a parte dos pedidos atrasados. Porque qual é o abismo? É em relação a um padrão de produção que não é real, porque se existe um padrão de produção que não é real, sei lá, deveria produzir 1.000 unidades por hora, só que está produzindo 500. O real é 500, não é 1.000. E aí, esse é o grande problema. E aí eu vou voltar lá no começo do que eu falei sobre dependência. Você vai depender da manufatura. Só que como que você resolve isso? Dando visibilidade. E aí não é você dando visibilidade, é a manufatura sentando numa mesa de discussão e reportando os resultados. Entende? E reportando os resultados alinhados a uma metodologia que você, de planejamento, implementou e que esteja conectada com as necessidades de vendas, com as necessidades do time comercial. Então, é polêmico esse assunto, mas eu não vejo abismo desde que você dê visibilidade para o que está acontecendo e dê visibilidade para os números reais. A manufatura fica em muitos casos, escondida ali, acreditando que vai entregar um resultado excelente, só que não está entregando. Então, vai com o número real. E ajuda a manufatura a entregar um número melhor. Tem esse outro ponto também. Ok, gente, 1 hora e 3 minutos aqui de live, domingo à noite. Muito obrigado por quem participou, quem fez os comentários aqui, excelente. Hoje mais pessoas comentando, amanhã tem live de novo, 19h30. Então, depois eu mando o tema da live de amanhã. Não vou falar sobre os 6 pilares de novo, mas tem live de novo, 19h30. Obrigado por acompanhar, abraço para vocês, um excelente final de domingo aí. Abraço, até mais. Tchau, tchau.